Muita gente diz que não tem tempo para plantar, mas se você ficar doente, você arranja tempo de qualquer jeito para ir ao médico. Se você tiver que fazer uma cirurgia, você para a sua vida para ir lá fazer essa cirurgia, porque aquilo tem um grau de importância, aquilo tem um nível de urgência que você acha tempo para fazer, você encontra uma forma de enfiar aquilo na sua vida para resolver o seu problema, para resolver a sua doença. Mas as pessoas não encontram tempo para plantar, não encontram tempo para cuidar da sua saúde, para exercer o plano de saúde, que é ter uma boa alimentação, ter um ritmo saudável de vida, cuidar da qualidade do seu ar, da sua água. Esse é o verdadeiro plano de saúde. Quando você sai correndo para o hospital, você está usando o plano de doença, porque você já está com alguma coisa manifestada no corpo e precisa resolver. Já tem uma doença, já tem um mal-estar, já tem alguma coisa que precisa de um socorro médico. Só que existe algo anterior, que é o cuidado com a nossa saúde. E se a gente não encontra tempo na nossa rotina para cuidar da nossa saúde, é muito mais provável que a gente vai ter que obrigatoriamente encontrar tempo lá na frente para cuidar da nossa doença. Quando a gente busca cuidar da saúde, isso não quer dizer que a gente não vai ter nenhuma doença, mas pelo menos quando a gente faz toda a nossa parte, a gente fica muito mais tranquilo com a nossa responsabilidade, com a autorresponsabilidade que a gente tem de se cuidar, de dar valor para a saúde e de olhar para esse instrumento maravilhoso que a gente tem, esse instrumento de vida que é o nosso corpo, com mais atenção e encontrando tempo no nosso dia para cuidar dele. Uma das soluções para a gente começar é cultivar microverdes. Quem acha que não tem tempo, quem ainda não encontrou uma maneira de colocar na própria rotina esse contato com a semente, esse contato com as plantas, esse contato com o alimento saudável, seja buscando informação, seja tentando praticar alguma coisa, pode e deve começar com microverdes. Por quê? A gente pode colher um montão de nutrição num microespaço. Esse microverde aqui é de coentro e ele é um dos microverdes que tem vários compostos em quantidades 40 vezes maiores que a versão adulta do coentro. Quem já provou sabe que eles são mais aromáticos, que o sabor é mais intenso do que da folha adulta. Então, com algumas poucas folhas, a gente já consegue aquele efeito do coentro, a gente já consegue o aroma, a gente consegue o sabor e principalmente a nutrição que o coentro traz. Muita gente também não planta porque não sabe plantar e porque acha que dá muito trabalho, supõe que dá muito trabalho. O tempo para a gente ter uma bandeja de microverde dessa é aproximadamente uma semana. Agora no verão a gente consegue mais rápido os microverdes, mas você vai levar no máximo 15 dias para colher qualquer microverde, qualquer semente, e o seu trabalho é mínimo. Você vai encher uma bandeja de substrato, vai colocar as sementes, óbvio que tem técnicas para fazer isso, tem a densidade para você ter esses microverdes perfeitos assim, tem uma densidade correta para a gente colocar, mas são todas informações simples que a gente pode e deve aprender, e depois você vai fazer uma irrigação mínima disso aqui pelos lados da bandeja. Eu tenho uma técnica de deixar um espaço aqui do lado justamente para a gente fazer a irrigação, e numa ação tão simples a gente pode ter horrores de nutrição. O que acontece com os microverdes é que a gente conta com a força da semente. A semente é uma unidade de poder, uma unidade de vida que contém toda a planta. Ela tem um poder de desdobramento inerente, onde só com água, só com o que ela precisa para despertar, ela vai te dar muita nutrição. Diferente do que algumas pessoas falam e fazem, não tem a menor necessidade de nenhuma adubação aqui, justamente por isso. Porque até esse ponto de microverdes, a planta não tem uma relação ainda com esse solo. Tanto que quem aprende a cultivar microverdes com a gente vê que a gente cultiva na areia, a gente também faz brotos que crescem no ar, porque até esse ponto de microverdes, a semente é que sustenta a planta. E esse é o grande milagre dos microverdes, é que ele conta com essa força da semente. Talvez por isso eles tenham uma qualidade, uma quantidade de nutrientes tão expressiva, e eles são a prova de que tem sim como a gente começar a plantar alguma coisa, tem como a gente inserir na nossa rotina um cultivo. A gente tem como ter frescor, isso aqui dura um tempão na bandeja, você vai cortando e vai comendo. Tem gente que vai olhar e vai dizer, é pouco, só que o pouco faz diferença. Um pouquinho de contaminação na sua vida te adoece, um pequeno vírus pode derrubar um grande ser. No pequeno tem muito poder, não é só no grande. A gente vive o que o Schumacher chamou de idolatria ao gigantismo. A gente acha que tudo que é maior é melhor, que só se for grande serve. Isso não só é uma grande ignorância, é uma grande desinformação a respeito da
das coisas, como reflete também um complexo de inferioridade que não se reflete, não se verifica na natureza. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê como sequoias gigantescas dependem de microfungos do solo. A gente vê sementes minúsculas se tornarem grandes seres ou proverem no seu momento de germinação explosões de nutrientes impressionantes, que é o que acontece com os microverdes, é o que acontece com os brotos. E se a gente passa a vida sem entender isso, sem saber disso, a gente perde as melhores oportunidades. A gente perde a oportunidade do primeiro passo, que pode ser uma bandeja de microverdes, e dali você vai para o segundo passo, começa a cultivar em 1 metro quadrado e começa a ver como realmente é possível a gente cultivar nem que seja uma parte do nosso alimento. Até quem está num apartamento consegue fazer alguma coisa, consegue fazer 1, 2, 10 bandejas de microverdes num apartamento ou mais. A questão é o quanto isso é importante para você, o quanto você entendeu a urgência que é cuidar da nossa saúde de maneira diária, porque a gente só entende essa urgência quando fica doente, mas na realidade é urgente cuidar da nossa saúde todos os dias. A gente constrói saúde ou constrói doença ao longo dos dias. Então, se você não coloca um pouco de consciência em cima disso em cada dia, é óbvio que vai ter um acúmulo para o futuro e muito provavelmente um acúmulo não muito positivo. Mas a solução é mais simples do que parece. Como o Bill Mollison diz, Bill Mollison é o criador da permacultura, ele diz que por mais que os problemas se apresentem de forma muito complexa, as soluções são muito simples. Queira ou não, elas são embaraçosamente simples. É embaraçoso porque a gente faz uma tempestade num copo d'água, vive essas vidas negligenciando a nossa saúde todos os dias para depois sair correndo para cuidar da doença. Quando podia se informar, começar de uma maneira muito simples, entender o valor do pequeno, semear uma primeira bandeja, depois uma segunda bandeja e assim dar passos em direção a uma alimentação mais saudável, a uma vida que coloque em primeiro lugar a própria vida e não esse monte de tarefas nas quais a gente se envolve e que sempre deixam de lado as coisas mais importantes. Acompanhe a gente aqui que a gente está sempre buscando falar do que é essencial, trazer um foco para as coisas importantes, falando do nosso alimento, de como plantar orgânico e realmente colher saúde, como viver no campo, como você pode planejar a sua vida rural, como é que você pode fazer essa transição entre uma série de outras informações sobre os microverdes também, para quem quiser aprender mais. Então acompanha a gente aqui, compartilhe o conteúdo se faz sentido para você, para a gente conseguir espalhar, irradiar uma mentalidade, uma ideia de saúde. É isso que a gente mais precisa hoje. Te vejo por aqui, até breve.